Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, no último vídeo eu coloquei aqui para vocês sobre o período provisório do governo de Getúlio Vargas. Então, como é que foi elaborada a Constituição depois da Revolução Constitucionalista de 1932, aqui em São Paulo, e a eleição que o Getúlio Vargas ele venceu de forma indireta. Então, indireta quer dizer que os parlamentares é que vão votar no lugar do povo, né? Sempre levando em consideração isso que nós vamos ver em outros momentos na história do Brasil, que houve eleições indiretas. Então, Getúlio Vargas não foi o primeiro e também não será o último, a nós falarmos sobre isso. Bem, então o que nós vamos discutir aqui? Depois da aprovação da Constituição de 1934, o governo constitucional de Getúlio Vargas ganha início. Então, é o período que nós chamamos de período constitucional. Bem, então Getúlio Vargas ele se torna presidente após o governo provisório. Então, o governo deixa de ser provisório e passa a ter um caráter constitucional. Bem, então aí ganha a sua grande importância quando Getúlio Vargas ele começa a governar de uma forma efetiva. Bem, então o novo mandato presidencial de Getúlio Vargas tem início no dia 20 de julho de 1934, quando o Congresso tomou posse e, jurando a nova Constituição, Getúlio deveria governar até dia 3 de maio de 1938. Não havia na Constituição de 34 a figura do vice-presidente. Os estados fazem depois suas próprias constituições e muitos interventores tornaram governadores eleitos pela Assembleia Legislativa, o que significou uma ampla vitória nos estados dos partidários de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, de uma certa forma ou de outra, ele tinha todo o apoio da política naquele momento, sempre levando em consideração que ele elegeu a sua base a partir de votos indiretos. Então, os governadores também foram eleitos em seus respectivos estados de uma forma indireta. Bem, então foi sancionado no dia 4 de abril de 1935 a Lei número 38, que definia os crimes contra a ordem política e social, possibilitou maior rigor no debate da subversão da ordem pública, ficando conhecida como a Lei da Segurança Nacional. No dia 2 de julho de 1935, foi criado um programa oficial de rádio com notícias do governo, denominados A Hora do Brasil, que depois teve o seu nome alterado para A Voz do Brasil, existente até os dias de hoje. Bem, então, A Voz do Brasil, ela tem muito próximo do que o Hitler fazia na Alemanha nazista e o que o Mussolini fazia na Alemanha nazista, que era falar diretamente à população. Um canal direto aos seus eleitores, de uma forma onde o único foco era fazer uma propaganda positiva do regime, não criando possibilidades desse regime ser questionado. Bem, o primeiro grupo que vai surgir nesse momento é a AIB, que é chamada de Aliança Integralista Brasileira. Então, o integralismo ele era muito próximo do nazismo e do fascismo, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Bem, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista católico de extrema direita. Então, inspirado no fascismo italiano, no integralismo lusitano e baseado na doutrina social da Igreja Católica, foi fundado no dia 7 de outubro de 1932 pelo escritor e jornalista Plínio Salgado.
Os integralistas também ficaram conhecidos como camisa verdes e prioritariamente, né, então, assim, de uma forma de uma adjeção negativa, né, pejorativamente, né, de os galinhas verdes, por seus opositores, na referência na cor verde que utilizavam. Bem, então, no caso, a A e B era uma força muito próxima por conta dessa questão do integralismo lusitano e por conta também de estar focado no sistema ultranacionalista, corporativista e conservador, né, dentro do país. Então, eles tinham muito uma parte próxima, né, dentro, né, desse sistema, principalmente aproximando eles o que era o nazista estrutural. Né? Então, a base da perseguição de minorias, entre outros elementos. Bem, então Salgado desenvolveu o que viria a ser a AIB com a Sociedade de Estudo Paulistana, a SEP, um grupo, né, de estudos sobre os problemas gerais da nação. Os estudos da SEP resultaria na criação da AIB em 1932. O movimento integralista tinha adotado algumas características do movimento europeu de massa da época, especialmente do fascismo italiano, mas distanciando-se do nazismo, porque o próprio Salgado não apoiava o racismo. No entanto, o slogan "A união de todas as raças e todos os povos". Alguns dos seus integrantes, como Gustavo Barroso, tinham opiniões antissemitistas, então, né, de perseguição aos judeus. Então, mesmo o Plínio Salgado sendo declarado não racista, a base desse movimento começa a ter atitudes muito próximas da perseguição dos judeus que aconteciam na Europa. E isso vai fazer com que esse movimento comece a ganhar força dentro das camadas mais conservadoras. Bem, então, com o símbolo da AIB é uma bandeira com um disco branco sobre o azul, né, sobre o fundo azul, e com o símbolo, com a signa maiúscula, né, no caso, o M virado para a esquerda. Então, em seu centro, a AIB, assim, com todos os outros partidos políticos, foi extinta após a instauração do Estado Novo, efetivando no dia 10 de novembro de 1937, pelo então presidente Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas ele vai extinguir a AIB, né, durante o seu mandato. A AIB, a partir de então, firmou-se como uma extensão do movimento constitucionalista, tão logo o partido iniciou suas atividades, influenciados pelo fascismo italiano, começaram a acontecer conflitos com grupos rivais, como a ANL, no caso, a Aliança Nacionalista Libertadora, que tinha vieses comunistas. Então, de forma análoga, né, os conflitos entre partidos fascistas e socialistas em diversos países da época. Então, como o Brasil não ficava imune à chegada de novas ideologias vindo da Europa, também os conflitos por conta dessas novas ideologias vão ser cada vez mais presentes na história do Brasil. Então, conflitos entre fascistas e socialistas vão ganhar corpo no Brasil, fazendo com que o país ficasse polarizado ainda mais. Né? E no caso, a ANL, né, no caso, né, eles vão começar, né, a organização de um golpe, que foi a Intentona Comunista de 1934, que foi um movimento muito representativo naquele momento. Bem, então a Intentona Comunista de 35, a conspiração de natureza político-militar, inscreve-se pelas suas reivindicações políticas imediatas, o protesto político internacional contra os governos autoritários. Dentro do seu quadro, os movimentos tenentistas realizados no Brasil desde a década de 1920. No entanto, articularam-se estas reivindicações sobre influência comunista. Então, a ideia de uma revolução nacional popular contra as oligarquias, o imperialismo e o autoritarismo,
possuindo nas suas reivindicações menos imediata o aspecto como a abolição da dívida externa, a reforma agrária e o estabelecimento de um governo com base popular. Em outras palavras, uma revolução nacional libertadora, que, embora estabelecida por um movimento armado, não se propunha a ultrapassar o quadro da ordem social burguesa, como afirmado à época por um dos seus líderes, o capitão Agildo Barata. Então, no movimento, no início, a intentona comunista, ela tinha um princípio muito próximo do nacionalismo. Então, eles estavam afim, né, estavam buscando uma nacionalização, né, do capital, uma nacionalização dos meios de produção, promovendo reformas de base, né, no caso, a reforma agrária, o fim da dívida externa que o Brasil tinha com outros países, o estabelecimento de um governo com base popular, então, voto popular, né? Então, base popular é a mesma coisa que sufrágio universal, onde todos têm o direito ao voto. Como Getúlio Vargas chegou, né, ao poder por conta de votos indiretos, então, com isso, o movimento da intentona comunista vai iniciar todo esse processo. Então, esta confluência de influências corporificou-se na pessoa de um dos seus principais líderes, no caso Luiz Carlos Prestes, capitão do Exército Brasileiro, líder do tenentista, convertido ao comunismo, que dirigiu-se o Levante, a revelia da liderança formal do Partido Comunista Brasileiro, em articulação direta com a direção da Internacional Comunista, que tinha junto a Prestes um grupo de militares comunistas internacionais composto pela companheira de Carlos Prestes, a alemã judia Olga Bernário, além do argentino Rodolfo Guildi, e o alemão Arthur Ernest Wendt, e no caso, o Ranieri Gonzalez, então, e alguns outros militares ligados ao Comitê Executivo Internacional Comunista, o CEIC. Né? Então, no caso, né, o movimento da intentona comunista não tinha nada a ver com o Partido Comunista Brasileiro. Era muito mais uma organização liderada por uma força internacional do que realmente um princípio nacionalista. Né? No caso, o Carlos Prestes, quando ele foge para a Bolívia, ele se exila na União Soviética durante um período. E ali ele vai ter contato com as obras marxistas. Então, com isso, ele vai se converter ao comunismo. E uma das formas que ele encontrava mais clara era também trazer esses ideais para o Brasil. Bem, então a direita brasileira sempre se caracterizou pela interferência nos comitês, no movimento como prova de seu caráter antinacional, em que os militantes brasileiros teriam agido como simples fantoches do comunismo internacional dentro do terreno brasileiro. Prestes especulou fortemente sobre o seu prestígio e sua capacidade de articular políticas para prevalecer sobre a direção do formal do Partido Comunista do Brasil. No processo de marginalização, no então, o secretário-geral do partido, Antônio Bonfim, ou Miranda, e conseguir o apoio do diretório, né, do caso do CEIC, às suas políticas, cujas premissas revelaram-se-iam, né, cabalmente equivocadas. Então, no caso, o movimento ele vai gerar muito mais conflito dentro do Partido Comunista Brasileiro do que, né, na questão de como ele foi articulado. Isso vai gerar muitos problemas no futuro do PCB. Bem, então, no primeiro momento, Prestes parecia considerar que o programa nacionalista da ANL seria capaz de permitir-lhe impor-se como um movimento de massa legal, capaz de atrair apoio tanto das classes operárias e o campesinato, como também entre os burgueses progressistas, de tendência anti-imperialista e antifascista,
para depois, quando o governo Getúlio Vargas declarou a aliança ilegal com a Alemanha. Então, com o apoio da burguesia e da classe média, que temiam a infiltração do comunismo no movimento, optar com o apoio da CEIC por uma ação revolucionária concebida em termos de uma mera ação militar. Então, no caso, o Getúlio Vargas, ele vai conseguir apoio das classes mais favorecidas, principalmente com medo da influência comunista na classe operária e quais seriam os reflexos dessa interferência, né? Como isso poderia alterar a história do país. Bem, então a tentativa de revolução. Então Prestes ele estabelecerá que a revolução, que a rebelião deveria começar na madrugada do dia 27 de novembro de 35, contudo, por motivos locais, ele teve que começar mais cedo, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Levantes eclodiu em pontos esparsos do território nacional, a saber do fato, né? Que é o seguinte, então, o primeiro movimento eclodiu em Natal. Então, a insurreição comunista começou no Rio Grande do Norte, ela derrubou o governo de Rafael Fernandes, né, Gurjão, que teve que se exilar no Chile. O Estado ficou 3 dias sob o Comitê Popular Revolucionário no poder. Pode-se dizer que foi esse o primeiro governo comunista que conseguiu instalar-se no país e o primeiro da América do Sul. Então, a revolta teve fim quando constatou-se que, no caso primeiro, nenhuma guarnição importante havia aderido à insurreição. 2, que em Pernambuco o movimento havia sido sufocado. 3, que o 20º Batalhão de Caçadores de Alagoas e a polícia paraibana se preparava para invadir o Rio Grande do Norte. Os rebeldes então fugiram para Natal para serem capturados mais tarde pela polícia. O total de mortos não chegou a 20. Então, nesse caso, o movimento que contava com o apoio das massas, ele não foi atendido. Então, com isso, o movimento foi rapidamente sufocado pelas forças de segurança pública. Em Pernambuco, então, dos 3 levantes, o de Pernambuco foi o mais violento. No dia 24, registraram-se movimentações em algumas cidades do estado. Civis armados foram em ataques contra as delegacias de polícia em Olinda e em Recife. A parte da guarnição do 29º Batalhão de Caçadores se revoltava, junto com a tentativa de levante do 7º Batalhão. Então, a parte dos comunistas foram para Jaboatão, onde libertaram os presos de uma cadeia. No Largo da Paz, em Recife, rebeldes instalaram metralhadoras no topo das torres da igreja e, a fim de atirar contra os legalistas, tinham como objetivo conquistar o centro da capital. Então, em Pernambuco, houve um pouco mais de adesão, mas não foi o suficiente. Então, o ataque aos rebeldes foi comandado pelo capitão Malvino Reis Neto e Afonso de Albuquerque Lima, com o apoio do 20º e do 22º Batalhão de Caçadores. O tiro no Largo da Paz durou, o tiroteio do Largo da Paz durou 28 horas. Os comunistas, depois disso, começaram a recuar e fugindo para o interior do estado. Somente nos combates de Recife morreram 720 pessoas. E no Rio de Janeiro, Distrito Federal. No Rio de Janeiro, o movimento foi deflagrado simultaneamente no 3º Regimento de Infantaria na Praia Vermelha, no 2º Regimento de Infantaria e no Batalhão de Comunicações na Vila Militar e na Escola de Aviação no Campo dos Afonsos. Os amotinados, companheiros de vésperas, teriam, de acordo com a visão legalista, ferido e matado indiscriminadamente e covardemente seus companheiros que dormiam. Versão está que, até hoje, gera margens de dúvida, já que os quartéis do Rio de Janeiro estavam em prontidão após o levante revolucionário do Rio Grande do Norte, no norte do país. Em tais circunstâncias, seria extremamente difícil encontrar
oponentes assim, inermes a serem massacrados de tal forma. Seja como for, a luta foi atroz, nem sem quartel. Não, com os insurrentados, né, então aqueles que se levantaram contra o governo, tentando expandir a rebelião a todo custo, esbarraram nas mais férreas resistências da força legalista. Então, e finalmente perderam a luta e com isso foram presos as suas principais lideranças. Então, por trás da estratégia equivocada do Levante estava, de um lado, a superestimação que Prestes fazia do seu prestígio no interior do Exército Brasileiro, e de outra, a crença que a IC, né, de que nenhuma sociedade semicolonial bastaria proclamar o movimento para produzir uma sublevação espontânea que englobaria os militares e os operários, né, e cangaceiros partisans, no caso, os guerrilheiros. Então, agente duplo do MI6, Serviço de Inteligência Britânica, John Rankin Amadeus, né, de Graff, conhecido como John de Graff, estava infiltrado na rebelião de Prestes. Então, ele revelou os planos dos rebeldes ao serviço da inteligência britânica, que repassou essas informações para a inteligência brasileira. Prestes também teriam sabotado o próprio Levante despropositalmente, uma vez que enviara um comando do grupo de obuses a São Cristóvão, no caso o Newton Stillac Leal, a um convite para participar do golpe. Tais fatos fizeram com que o governo tomasse conhecimento da rebelião e ao mesmo antes dela ter acontecido. Então, isso é um ponto também muito importante que vai levar à derrota da intentona comunista. Então, o episódio mais drástico do levante comunista foi a tentativa da conquista do regimento da aviação do Campo de Afonsos. À época, os integrantes do Exército, a Força Aérea Brasileira, só seria criada em 1941, visando obter aeronaves para bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Uma unidade legalista da Vila Militar conseguiram instalar peças de artilharias para bombardear a pista e evitar os aviões decolassem. Então, o assalto final foi realizado com uma carga da infantaria com apoio da artilharia, que retomou as instalações revoltadas. Então, no caso, o governo brasileiro ele não vai ter problemas para lutar contra essa possível insurreição, mas, né, isso vai gerar uma quantidade de mortos absurda por conta disso. Então, dentro desse contexto, o Carlos Prestes ele foi preso, depois ele foi anistiado pelo próprio Getúlio Vargas, a sua esposa, a Olga Bernário, ela foi expulsa do Brasil. Ô, palavrinha abençoada, né? Então, ela foi expulsa do Brasil e ela foi enviada para a Alemanha nazista, onde ela foi morta no campo de concentração de Auschwitz, né? Mas a sua filha, né, vai ser salva pela mãe do Carlos Prestes, no caso, dando início, né, à história da Olga, no caso da Anita, né, Prestes, que é uma das historiadoras mais influentes sobre a história do Carlos Prestes, né, e conta muitas das suas obras, a história da intentona comunista e a história da sua mãe e do seu pai. Bem, o reflexo da polarização. Então, em 1931, em 31 de agosto de 1935, Getúlio Vargas vai à cidade mineira de João Molavade lançar a pedra fundamental da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, filha da primeira usina siderúrgica do Brasil. Também João Molavade. Neste período, no governo de Getúlio, cresceu muito a radicalização política e ideológica no Brasil, especialmente entre as ações integralistas brasileiras, no caso a AIB, a aspiração fascista liderada pelo Plínio Salgado e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, movimento dominado pelo Partido Comunista do Brasil pró-soviético. Então, o fechamento da ANL
através do decreto número 229, em 11 de julho de 35, determinado por Getúlio Vargas, bem como a prisão de alguns dos seus partidários, precipitaram a conspiração que levaram a intentona comunista em 24 de novembro de 35, no Nordeste do Brasil, e a 27 de novembro de 35, na capital federal. Bem, então, no caso, o Getúlio Vargas, ele vai ter que ter algumas decisões. Ele vai colocar todos os partidos políticos na ilegalidade. E isso vai ter reflexos significativos na sua história. Bem, então, a partir da intentona comunista, foram decretados várias vezes o estado de sítio e o estado de guerra no país. Então, por Getúlio Vargas, assim como endurecida as leis que visavam combater a subversão. A Lei de Segurança Nacional foi reforçada e em 4 de dezembro de 1935, pela Lei número 136, que definia novos crimes contra a ordem pública. E no dia 18 de dezembro de 35, foi promulgada a emenda da Constituição de 1934, dando mais poderes de Estado brasileiro ao combate à subversão. Então, o Getúlio Vargas, por conta da ANL, né, e também pela AIB, a polarização vai fazer com que Getúlio Vargas impôsse, né, aquilo que ele tanto queria, que era um Estado forte, centralizado no executivo. No caso, Getúlio Vargas vai ter poderes muito próximos de um governo absoluto. Então, ele poderia dissolver o parlamento, entre outras questões, e combater com ênfase toda forma de subversão no país. Então, em novembro de 36, é criada a Carta de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, a qual, pela lei número 454, no dia 9 de julho de 37, passou a captar recursos do mercado de capital no fundo de pensão para o financiamento da agricultura e da pecuária. Então, no dia 11 de junho de 37, a estatização de Lloyd brasileiro, pelo decreto número 1708, que explorava a navegação de capotagem de médio e longo curso, dando início a um período longo de estatização que se prolongou no Brasil até a década de 1980. Então, o Lloyd foi encampado pelo objetivo de enfrentar o cartel dos fretes marítimos, tendo Getúlio Vargas dito no discurso de lançamento de sua ditadura na plataforma da Aliança Liberal. No caso, no dia 2 de janeiro de 1930, as vantagens da existência de várias empresas de cabotagem, entretanto, são anuladas pelo trust, né, oficial dos fretes, que tornam impossível a livre concorrência. Então, a encampação, né, de Lois tinham sido autorizadas pela lei número 420, de 10 de abril de 1937. Então, ele prega a questão mais voltada para um liberalismo meio estatizado. Bem, então, a partir do final de 36, o cenário político passou a ser dominado pela sucessão presidencial. Em maio de 37, Getúlio Vargas registra várias vezes no diário que tentara se conciliar entre os dois candidatos da presidência da República, Armando Salles e José Américo de Almeida, relatado o encontro com Flores de Cunha, no qual Getúlio e Flores tratamos da sucessão presidencial, nenhum dos outros tínhamos candidatos. No caso, desejo de conciliação em torno gerais, né, da palestra cordial. E no dia 21 de maio, registra a falta, né, saber se adeptos da candidatura de Armando Salles aceitarão outro candidato, havendo conciliação geral, ou se manterão essa candidatura. Isto é, se haverá candidato único e a conciliação geral, ou luta entre os dois candidatos. Então, a política já estava mostrando um caminho que não seria um caminho muito pacífico na construção da sucessão presidencial de 1938, que era a promessa de Getúlio Vargas. Bem,
Então, no caso, no dia 1º de outubro de 1937, é descoberto um plano comunista de uma outra revolução contra o governo Vargas. Então, no caso, o que fica chamado de Plano Cohen. Né? Então, como é que o Plano Cohen vai chegar a esse local? Bem, então o Plano Cohen foi um documento forjado por militares brasileiros com a intenção de instaurar uma ditadura do Estado Novo. Então, em novembro de 37, uma das maiores falsificações da história brasileira, um exemplo eloquente da interseção entre antissemitismo e anticomunismo no país. Ele foi fraudulentamente atribuído à Internacional Comunista, que pretensamente buscaria derrubar o governo por meio de greves, do incêndio de prédios públicos e de manifestações populares que terminariam em saques, depredações e no assassinato de autoridades. Como parte da farsa, ele foi descoberto pelas Forças Armadas, permitiu rotular como comunista e derrotar os que se opunham ao governo, enfim, foi utilizado para legitimar o golpe de Estado que implementou o Estado Novo. Então, tudo estava indo caminhando para uma eleição em 38, só que daí surge esse plano Cohen. E com isso, o Getúlio Vargas vai acionar os seus poderes de poder combater, né, as possibilidades de subversão. E isso implementando o Estado Novo. Ele mesmo vai dar um golpe nele mesmo. Bem, então, com a aproximação das eleições presidenciais marcadas para 38, a ausência de um candidato que agradasse ao governo e a impossibilidade de estender o seu mandato, Getúlio Vargas e o general Eurico Gaspar Dutra passaram a planejar um golpe de Estado, mas que só funcionaria se aparentemente ser uma questão de necessidade nacional. A cúpula militar do governo intensificou a necessidade de revelar um novo fato que introduzisse um clima de segurança e estabilidade. Né? Assim, surgiu a ideia da fabricação do Plano Cohen. Então, o documento foi enviado pelo general Pedro Aurélio de Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército, às principais autoridades militares do Brasil, em uma reunião oficial dos membros militares, né, membros das Forças Armadas, apresentando o que foram apreendidos pelas Forças Armadas. Então, Dutra e os demais presentes expressaram plena convicção quanto assim, a iminência de um golpe comunista e a necessidade das Forças Armadas agirem com vigor. O Plano Cohen foi então divulgado, né, desencadeando comoção e uma forte campanha anticomunista no Brasil. Vargas aproveitou-se da falsa ameaça para pressionar o Congresso Nacional e decretar o estado de guerra, que lhe deu poderes para remover os seus opositores da Câmara dos Deputados. Em 10 de novembro de 37, 40 dias após a divulgação do Plano Cohen, a ditadura do Estado Novo foi implementada no país. Então, o Plano Cohen, ele foi, no caso, uma farsa, né, orquestrada pelos apoiadores de Getúlio Vargas, e isso vai fazer com que ele continuasse no poder até 1945, que nós vamos, né, refletir um pouco mais no próximo vídeo. Então, a crise do Estado Novo, em 1945, o mesmo general Góes Monteiro que ajudara a arquitetar o golpe de 37, passou a trabalhar para derrubar o Vargas. Ele denunciou fraudes que ocorreria 8 anos antes, afirmando que o Plano Cohen foi entregue ao Estado-Maior pelo Exército, né, pelo Major Olímpio Mourão Filho, à época chefe do Serviço Secreto da Ação Integralista Brasileiro, a AIB. Mourão Filho confirmou ser o autor do documento, mas alegou tê-lo elaborado como uma mera simulação e acusou Góes Monteiro de dele ter se apropriado e utilizado indevidamente. Góes Monteiro, por sua vez, afirmou ter sabido da falsidade do documento desde o início,
mas eximiu-se de qualquer culpa ao sugerir que outro membro do governo o havia levado a publicar e afirmado que era verídico. Então, questionado sobre o seu silêncio durante o golpe de 37, Mourão alegou ter respeitado a disciplina militar. Aqui é que está o X da questão. Todo mundo sabia que aquela carta era uma falha, era uma falsa, era uma farsa. Então, os militares, em vez de se decretarem conscientes do fato, eles vão se eximir da culpa. E isso vai fazer a legitimação do golpe, que vai resumir, que vai levar a ditadura Vargas de 37 até 45. E isso vai gerar muitos problemas dentro do país. Então, a revelação da fraude em torno do plano Cohen causou consternação e vergonha da sociedade brasileira, que se sentiu, né, ludibriada, embora a conspiração e os envolvimentos da alta cúpula das Forças Armadas tenham sido rapidamente comprovados, as acusações mútuas e os terceiros levantadas por Mourão e principalmente por Góes Monteiro dificultaram estabelecer com clareza a parcela de culpa de cada envolvido e que medidas fossem tomadas contra eles. Então, como parte do seu legado, o Plano Cohen teve papel decisivo em fenômenos que se estenderam até a atualidade, como a institucionalização do anticomunismo como parte central da identidade dos militares brasileiros e a sedimentação no quadro militar, a da ideia de que uma ditadura temporária pode servir para um instrumento de progresso. Então, por analogia, a conspiração do entorno do Plano Cohen foi equiparada para o evento como a campanha de atemorização e deflagrada às vésperas do golpe de 64 e continua a ser mencionada em análise sobre a política brasileira contemporânea. Então, no caso, o Plano Cohen, ele foi a porta aberta para outros movimentos, né? No caso, a ditadura de 64, né? Sempre a ameaça comunista contra a integridade do Brasil. Né? Então, isso vai fazer com que movimentos comecem a ser, de uma certa forma ou de outra, dependendo da política pública, os interesses de algumas camadas vai fazer com que os militares se levantem contra esses grupos. E, por fim, né, o último vídeo que eu vou gravar, né, que vai ser sobre o Estado Novo e a ditadura varguista. Né? Tanto é que fica Estado Novo ou ditadura, né, dentro desse cenário. Bem, gente, então, acredito que tenha sido isso. Né? Então, sei que o vídeo pode ter ficado um pouquinho longo, mas, né, foi necessário. Bem, então, agradeço a todos até aqui. Muito obrigado por estar, né, me ajudando até aqui. Muito obrigado e até a próxima.